Mais um dia meditando na palavra. Hoje nós estamos no capítulo 25 já, gente, do livro de Êxodo. Então nós estamos no capítulo 25, onde o Senhor vai dar as instruções para o tabernáculo. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Vai começar a grande construção, né? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Olha que coisa linda, Deus não estava exigindo nada de ninguém. Deus estava pedindo para que trouxessem ofertas alçadas de quem tivesse um coração voluntário. Dele tornarei a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata e cobre, e pano azul, e púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e pele de texugo, e madeira de cetim. Coisa linda, Deus estava pedindo ali para iniciar a construção do templo, do tabernáculo. E azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedra sardônica, e pedra de engate para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarão no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. A arca de madeira e cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-las-á de ouro puro por dentro e por fora. A cobrirá e fará sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás vara de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, o propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos, os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade de outra parte. Deus é um Deus muito detalhista, né? Por isso que Ele cuida de nós em cada detalhe. De uma só peça, com o propiciatório farei os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de fronte para outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa de madeira e de cetim.
Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás a argola nos 4 cantos, que estão nos seus quatro pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Varais de madeira de cetim, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também fará o seu prato, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tingelas, como que se hão de cobrir, de ouro puro os fará. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Também farás um cartiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este cartiçal, e o seu pé, e as suas canas, as suas copas, e as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas de cartiçal de um lado dele, e 3 canas de cartiçal do outro lado. Nenhuma cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos, a modo de amêndoas, na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão os 6 canas que saem do cartiçal. Mas no cartiçal mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com suas maçãs e com as suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com os 6 canas que saem do cartiçal. As suas maçãs e a sua cana, as suas maçãs e as suas canas serão do mesmo tempo. As maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de outras 2 canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do cartiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os fará, com todos os teus utensílios, com todos esses utensílios. Atenta, pois, que o faça conforme o seu modelo, que lhe foi mostrado no monte. No capítulo 25, do 1 ao 31, a gente vê as diretrizes de Deus na construção do tabernáculo. Versículo 35 ao 39, nós vemos como essas ordens foram cumpridas. Então, o que vemos nesse capítulo é a alta qualidade dos materiais que foram utilizados na construção do tabernáculo. Nós vemos a magnitude e a transcendência de Deus. A cortina que separava o lugar santíssimo mostra a perfeição moral de Deus. Essa cortina fazia separação entre Deus e entre aquilo que era comum e impuro.
Com essa construção, o tabernáculo ele se movia. Isso nós vemos ali a vontade de Deus de permanecer no meio do seu povo, porque Deus os acompanhava durante a viagem. Grande parte da madeira utilizada na construção do tabernáculo era feita com acácia. As acácias floresciam em lugares áridos. A cobertura da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Ali era a tampa da arca. Este era o local onde a presença de Deus descia em uma nuvem, no meio das asas de 2 querubins de ouro. Palavra maravilhosa. Essa foi a palavra de hoje. Eu espero que você tenha gostado. É tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom buscar a Ele. Então, tire um tempo para meditar na palavra. Os crentes hoje em dia, eles estão caindo em armadilhas porque não leem, porque não meditam na palavra. Então, não deixe de meditar na palavra não, porque a palavra do Senhor é manual. Quando você ver alguém sofrendo, pode ter certeza que ele não está meditando na palavra do Senhor, porque quando nós meditamos, nós encontramos forças para ir além, nós conseguimos encontrar na palavra fé, nós conseguimos encontrar na palavra o próprio autor da palavra. A Bíblia é o único livro em que o autor se faz presente durante a leitura. Então pega a tua Bíblia aí, abre ela, medita na palavra, você não perde, você só ganha.